início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o poder do idioma. Então nós sabemos assim que a fala é muito importante e nós sabemos que a fala constrói. Do jeito que fala e constrói, tem o jeito que fala e destrói. Então nós temos que ter o conhecimento do idioma. E a precisão do conhecimento do idioma faz com que nós evoluímos. Muitas pessoas acham assim que não tem importância, mas tem muita importância as palavras corretas, o conhecimento correto daquilo que a pessoa precisa. Fica bem claro assim que a pessoa pode ter um conhecimento da vida dela, da profissão dela. Se ela faltou o conhecimento do idioma, na sequência dos anos, vai faltando a ela também a consideração. Uma pessoa só é considerada se ela é muito cuidadosa com aquilo que ela fala. Então tem aquela expressão assim, né, que a pessoa falou e ela sustenta aquilo que ela falou. Então na nossa vida não podemos usar qualquer expressão, nós não podemos usar dialetos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o dialeto ele parou no tempo. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando, porque as expressões vão ficando empobrecidas. Não houve evolução no idioma. E nós sabemos assim que quando tem um aprimoramento do idioma, fica bem fácil da gente ir observando que aquele povo vai evoluindo devido à precisão da maneira de comunicação. Uma maneira de comunicação não é só no cumprimentar outra pessoa, de como a pessoa trabalha no trabalho dela, aquela seriedade que precisa de ter. E cada pessoa pode fazer um trabalho de observando que aquele profissional que usa direito o idioma no seu trabalho, a seriedade que ele apresenta para a execução das suas funções, quando ele consegue levar essa mesma seriedade para dentro da moradia dele, os filhos são equilibrados. Então os filhos ficam equilibrados justamente porque tem um norte. Isso é muito comum com as pessoas que tiveram necessidade de ter o trabalho para sobreviver. Na formação daquela pessoa, o jeito que ela precisou daquele trabalho e aquele trabalho também foi possibilitando a ela ficar qualificada, possibilitou a ela ir ficando também emancipada do financeiro. Esta mesma qualificação ela empregou para os filhos. Então ela formou os filhos para a vida. Ela não formou os filhos para ela, fez um trabalho para a vida. Então esse trabalho vai durando a vida toda. E é muito importante quando a pessoa tem esta precisão, anos depois ela volta no local que ela nasceu e ela leva os filhos. Então os filhos andam por aquela localidade e um ou outro faz a referência. Esse é o filho do fulano. Então essa força, essa coisa boa que existe quando tem o conhecimento do idioma, irradia firmeza e essa irradiação vai sendo propagada para a geração seguinte. Quando um povo degrada-se com o idioma, degrada-se na espécie. A gente vai observando assim na fala, a superficialidade na fala. Então uma pessoa acha assim, falar de modo fino, sem uma precisão, então há uma degeneração, há uma superficialidade, não apresenta evolução. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós podemos conhecer a pessoa pela fala, o timbre, o tom que ela está emitindo. Então a superficialidade vai fazendo com que também na vida a pessoa continua superficial. Depois, a gente conhece todas as fases de vida de uma pessoa. Uma criança se encontra com 10 anos, tem uma maneira, uma outra com 20, uma outra com 50. A gente vai observando
a degradação. Aquela que se encontra com 50 ou com 60, fica bem fácil assim de ver como ela foi degenerando. Ela, a pessoa, aquele homem ou aquela mulher. Então a degeneração de uma pessoa também se encontra na superficialidade da fala. Poder do idioma. Então a precisão, a segurança, a determinação se encontra na vida interior de cada um. E cada um é que tem que fazer o trabalho de ir observando como ele se encontra. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, para a pessoa se ver como ela se encontra, porque fica bem fácil assim de falar de como a outra pessoa está apresentando o traje, o jeito que está andando, mas ver a si mesmo, como eu me encontro, como é a minha postura. E nós temos que lembrarmos que nós temos que ser vistos e ser falado de como nós somos. Então, quando uma pessoa quer evoluir, então ela tem que tornar-se uma referência da fala, da profissão, do jeito dela, do jeito que ela apresenta-se. Isso é físico. O reflexo daquele que quer evoluir, ele tem que lembrar assim, que precisam de falar dele, de como ele se encontra, porque toda época nós sempre tivemos referências para nós. Então aquela criança pequena, o jeito ali da moradia dela, o jeito que relaciona com os vizinhos, a firmeza daquela mãe, ela fala que não quer que relaciona com aquela outra criança, daquela outra moradia. Porque aquela mãe que tem a firmeza, ela vê que falta orientação para aquela criança em formação. E se o filho dela vai conviver com aquele, o filho não vai melhorá-lo, mas ele vai piorar o filho. Isso é físico. Então essas referências boas que nós sempre tivemos, temos que lembrar assim, que está sempre relacionado de como nós utilizamos o idioma. Porque se aquele filho não está sendo orientado, aqueles pais, a sua fala, o jeito que eles utilizam o idioma é com uma superficialidade, um desnorteamento. Esse desnorteamento ele está transmitindo para os filhos. E a firmeza, a superficialidade, então aqueles filhos que os pais têm um norte, têm uma perspectiva, se orientar com aquele, então ele vai prejudicá-los. E a referência de uma pessoa prejudicar muitas outras, a gente sabe que existe. Então tem referência assim de falar que aquela pessoa azeda a festa. Então numa reunião de família, um dos elementos ali que sempre se encontra do jeito dele, da maneira dele, e ele vai nas reuniões e ele consegue aborrecer todos. E muitas vezes a família não reúne justamente para que ele não venha até aquela reunião. Esse jeito que nós vemos como o outro está apresentando, a gente tem que lembrar assim, como eu me encontro, como eu me apresento, qual é a maneira que eu preciso de ter para ter uma elevação dentro de mim, como é que eu sou visto. Então o Criador nos possibilitou muitos auxílios, para que nós tenhamos essa condição assim de nos alinharmos, de ir verificando se o caminho que eu estou caminhando vai me levar para lugares bons. Então a pessoa fala assim que quando uma pessoa morre, que larga o corpo de matéria grosseira, então ela vai para o paraíso. Nós temos que lembrarmos que é uma sequência a vida. Para um ir para o paraíso, ele já tem que ter tido o conhecimento do caminho que leva até lá. Porque para todas as coisas na vida, a pessoa tem que ir aonde ela precisa, e ela é que tem que conhecer o caminho. Para irmos para o paraíso, também temos que ter o conhecimento das leis do Criador. Então é físico, e isso é verdadeiro, porque são os auxílios. Se não tem a referência,
então não tem como fazer esse trabalho. O poder do idioma é uma condição bem importante assim que cada espírito humano tem que lembrar das atrações, das leis que o Criador instituiu. Os iguais se atraem. E se os iguais se atraem, então se a pessoa está trabalhando para ter um aprimoramento do idioma, para ter uma entonação que dê a ela aquela segurança, aquela determinação, esse trabalho, na sequência dos anos, ela terá a condição bem importante assim de relacionar com aqueles que fazem o mesmo trabalho. Se nós vamos descuidando na nossa vida, então nós vamos ficando sem a perspectiva nossa. E a perspectiva é bem sério assim, porque dificilmente nós conhecemos o que foi o pai do nosso pai, o que foi o pai da nossa mãe. Nós não temos uma tradição com o anterior. Isso é uma confirmação que a evolução é no presente, é de como a pessoa está comportando com ela, para ela então encontrar-se segura no seu caminhar. Então as referências que existem do que foi está muito próxima somente com os nossos pais. Fica bem fácil assim de uma pessoa apresentar-se falando que ela é filha daquele. Mas ela dificilmente fala que é neta daquele outro, porque já não tem uma tradição e não tem uma ligação. Então, evoluir é um processo interno, é um processo individual. Conhecer o idioma, a precisão dos ensinos, fica fácil assim da gente ir observando o livro Na Luz da Verdade. A pessoa pode ter um aprofundamento e é necessário que tenha esse aprofundamento e ela vai observando assim que ali se encontra completo, que não precisa de melhorar nada. O que ela precisa é de melhorar-se para compreender aquilo que já se encontra. Então a precisão do idioma que trouxe o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta oração. Porque tem que ter o conhecimento das palavras, tem que ter o conhecimento do idioma e tem que ter aquela condição muito importante de uma elevação dentro da pessoa. E essa elevação é física e é verdadeira, que normalmente a pessoa utiliza desta condição de elevar-se no silêncio. Então o silêncio é uma prece. Mas a pessoa tem que lembrar que nós temos os pensamentos. Então não adianta a pessoa ficar com a sua boca fechada e os seus pensamentos atuarem. Então na nossa vida nós temos que ter esses cuidados assim. Então a pureza nos pensamentos vai nos possibilitando também uma condição de ver o outro conforme o outro é. E se nós tivermos uma palavra que possibilita que o outro melhore, então nós damos a ele aquela palavra. Mas a melhora está se o outro aceitou, se o outro está fazendo um trabalho com ele mesmo. No caso de uma criança, fica bem fácil assim. Aquele adulto que tem a precisão no idioma, ele não explica para a criança, ele determina. Essa maneira assim de querer conversar com a criança, não tem como conversar, a criança não tem contraste, então tem que ter as determinações. E quando a criança aceita as determinações, a vida daquela criança fica melhor, porque com as determinações tem a orientação, tem o norteamento, e aquela criança sempre vai ficar norteada e a vida dela vai ser melhor. Então a melhora para o adulto é quando estuda o livro Na Luz da Verdade e tem que ter uma paciência, porque nós temos que desenvolver um costume. Nós temos sempre aquela condição assim dentro de nós de fazermos os movimentos de ir e de vir, mas nos aceitarmos. Aquela paciência para que nós tenhamos conosco mesmo, para perceber como nós estamos entendendo a vida e como nós somos valorizados. Então é muito importante assim a gente ver o valor que a gente tem. Então nos relacionamentos, se a pessoa não percebe o valor que ela tem,
a vida daquela pessoa é muito ruim, porque fica aquela condição assim de não saber onde ela tem a estrutura dela. Então nós temos que ter um lugar dentro de nós que nós temos que desenvolver para ver como nós somos vistos e para ver como nós relacionamos com os outros e qual é o valor que os outros nos dão, quer dizer, como somos considerados. Se a pessoa coloca a esperança dela num lugar que ela não tem nenhum valor, ela nunca vai poder colher nada daquele lugar. Então nós temos que saber onde nós temos a possibilidade de colocar os valores. Então muitos adultos acham assim que esses valores estão nos filhos. É só observar que esse adulto que está verificando a vida dele, ele vê que ele já largou os seus ascendentes, ele já se encontra numa outra condição. Então os seus descendentes terão a mesma possibilidade de o largar e de tomar uma nova decisão. Então a esperança a pessoa tem que colocar nos ensinos e ela tem que desenvolver uma condição de orientar-se primeiro. Como é muito trabalhoso ter esperança em outras pessoas, então ela tem que observar que ela precisa de ter uma esperança nela, de não precisar de esperar nada do seu semelhante, porque ela vai encontrar-se sadia, vai encontrar com lucidez e vai encontrar com aquela esperança, de observando que o caminho que ela está caminhando é o caminho que ela vai ter durante a sua vida, depois que ela largar o corpo de matéria grosseira. Porque não tem assim uma separação, é uma sequência. E essa sequência, conforme a pessoa está tendo a sua vida, ela terá na sequência uma elevação ou uma degradação. Porque se ela descuidou, não foi fazendo o trabalho de ir vendo como ela é, como ela está colocando a esperança nos ensinos, então dentro dela não tem nenhuma estrutura que dê a ela aquela segurança que ela precisa. É muito importante cada um ir tendo esse trabalho, porque o terceiro mandamento é para essa finalidade, é para a pessoa estruturar-se. E a estrutura é aquela condição muito importante que conhecemos algumas pessoas que na sua velhice, na época do seu passamento, ela teve a coragem, porque ela teve a capacidade de ir fazendo uma reflexão diariamente, de ir vendo como ela se encontrava caminhando, e ela teve a capacidade então de fazer o desenlace de uma maneira boa. Então a precisão do idioma vem com esta condição assim, do livro Na Luz da Verdade, das palavras precisas, das orientações que se encontra nesse livro, da firmeza que a pessoa desenvolve quando estuda esse livro, porque a firmeza é uma coisa bem importante, porque quando a pessoa apresenta-se firme com aquele propósito, e o propósito é dela. Então tem muitas referências assim, que nós vemos que o propósito da vida da pessoa, quando é dela, os seus descendentes seguem aquele propósito. Quando a pessoa faz um propósito para agradar os seus descendentes, nenhum descendente caminha naquele propósito. Então toda época nós temos que lembrarmos que é nossa a vida e que é nosso o propósito que eu preciso de ter para a minha vida. Conhecer o idioma, usar precisamente as palavras, de verificando se o meu comportamento está de acordo com aquilo que eu imagino e se as pessoas que me veem de acordo com aquilo que eu sou realmente. Tem uma expressão que a pessoa tem que lembrar assim, que para a vida dela, ela tem que largar tudo aquilo que ela aprendeu. Porque se tivesse alguma coisa correta daquilo que ela aprendeu, então ela não precisaria de largar tudo aquilo. Quer dizer que todas as coisas precisam de se tornarem novas. Então não é melhorando. Quando a pessoa passa por uma situação de um susto muito grande ou de um sofrimento,
dentro dela ela teve uma mudança interna. Então ela muda a maneira de ser, teve uma elevação. Mas eu vejo que nós não precisamos de passar por isso. Se estudarmos o terceiro mandamento, nós vamos verificando assim, que existe um processo da pessoa ter a oportunidade de refletir sobre os 6 dias anteriores. Quando uma pessoa faz um trabalho assim, então ela vai vendo onde ela precisa de melhorar-se. E a melhora é aquela condição bem importante assim, que nós precisamos de um tempo para nós. Então muitas mães, quando têm crianças pequenas e que ficam ali muito atarefadas naquela fase do desenvolvimento dos filhos, elas usam uma expressão assim que não tem tempo para ela, que ela precisa de um tempo para ela. Então, quando chega o companheiro ou chega um funcionário que vai auxiliá-la, ela fala, eu vou para tal lugar, vou para tal ambiente, porque eu preciso de um tempo para mim. Então, nós precisamos de ter um tempo para nós verificarmos como nós nos encontramos. Isso é físico, porque a pessoa que fala muito, pouco sabe. Então, quando a pessoa quer tornar-se um conhecedor dos ensinos, a primeira coisa que ela precisa ter é conhecimento de todos os auxílios que já foram trazidos. E um dos auxílios bem importante é que aquele que muito sabe, ele pouco fala, justamente porque ele conhece aquelas pessoas com quem ele relaciona. Um ensino profundo que requer uma responsabilidade para executar aquele ensino ou receber a informação daquele ensino, e aquelas pessoas são superficiais, aquele que muito sabe, ele vê a diferença, ele não tem o que falar para aqueles. Porque devido ao fato assim de nós apresentarmos como nós somos, isso é físico, isso é verdadeiro. Porque uma pessoa superficial não tem como falar para ela que ela se encontra na superficialidade da vida. E cada um tem que lembrar assim que todas as coisas têm um tempo. O ciclo de vida de 80 anos, o máximo que uma pessoa vai ter na sua vida é 40 e poucos anos, o ápice do seu vigor. Passou deste período, então a pessoa tende a descer. Aquelas pessoas que encontram-se numa maneira de superficialidade, ela também se encontra numa maneira de ser superficial com o seu idioma. Então ela não apresenta uma firmeza, uma determinação. Então aquele que muito sabe, ele também já conhece a pessoa, como a pessoa é. E como é que ele pode dar uma orientação. Uma pessoa superficial não tem como dar orientação. Então é cada um de nós que tem que observarmos como nós somos, como nós nos encontramos e como nós temos que ter a melhora dentro de nós. E essa melhora a gente vai observando em todos os setores da vida que a pessoa tem. Então aquela criança, ela precisa de ter uma melhora, aquele adulto precisa de ter uma melhora, aquele funcionário naquela empresa, do jeito que ele está trabalhando, ele precisa de melhorar-se, senão ele não vai continuar. Então nós sabemos assim que em todas as fases da nossa vida tem que apresentar uma melhora. Mas nós temos que lembrarmos que a melhora precisa de ser de dentro. Tem que ter uma transformação dentro de nós. E essa transformação não é mais ou menos, é uma transformação que possibilita a pessoa apresentar uma segurança e uma perspectiva de vida. O poder do idioma é conhecer as palavras e ela tem que ter um aprofundamento naquelas palavras que ela utiliza. Fica bem fácil assim de observar no caso de uma oração. Se a pessoa faz a oração dela somente através de pedir, então nós vemos assim que não é uma oração, é um sistema de comercialização, somente querer um benefício. E transformando esse quadro para dentro da moradia de um filho que sempre aproxima do pai somente para pedir,
Então esse filho não tem uma finalidade a não ser suprir as suas necessidades. O poder do idioma é de ir observando como nós somos, como nós conhecemos a palavra e como nós temos que apresentar uma segurança para a realização daquilo que precisa de ser realizado. Ter uma transformação dentro de nós, largar tudo aquilo que nós recebemos e lembrar assim que os conceitos que os nossos pais transmitiram não servem, porque se servisse nós estaríamos fazendo um trabalho melhor conosco mesmo. Nós temos que lembrar que existe aquilo que a pessoa está aparentando, mas com o trabalho do conhecimento do idioma, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um aprofundamento naquele que está aparentando. A aparência, nós sabemos assim que muitas vezes engana. Então, nós não podemos nos enganarmos e nem fazer com que a pessoa engane a nosso respeito. Nós temos que ter esse aprofundamento, porque nós irradiamos aquilo que nós somos. Então, o poder do idioma encontra-se nesta condição bem importante, da pessoa ser aquilo que ela é, e ela ir observando como ela tem que melhorar-se, porque se não tiver a melhora, tem a degeneração, porque na vida tem um movimento, tendo ou não melhorado, tem um movimento, então a pessoa não melhorou, no movimento daquela empresa, ela ficou para trás. Naquele filho não teve a melhora, ele não teve um aprimoramento escolar, ele não esforçou, aqueles tutores não acompanharam o desenvolvimento escolar daquele filho, aquele filho ficou para trás. Então na vida é bem importante assim, cada um lembrar, para não ficarmos para trás na evolução, nós temos que fazer esse trabalho de conhecer o idioma, de conhecer como nós estamos utilizando o idioma, de conhecer as pessoas e de conhecer a nós mesmos. Tirar de dentro de nós a parte escura que existe dentro de nós, ter a força do livro Na Luz da Verdade para poder clarear aquilo que ainda não compreendemos, para ter uma elevação, para compreender aquilo que precisamos. Então, na nossa vida é bem importante assim, a pessoa lembrar que o poder do idioma está conforme a pessoa utiliza das palavras, conforme ela é vista e conforme ela vê as outras pessoas. Evidentemente que nós não podemos ver somente a parte ruim da outra pessoa. Nós temos que ver como a pessoa se encontra e se é possível dar a ela uma informação, uma instrução para a vida dela. Essa é a importância. Então, toda a época da nossa existência tem que apresentarmos assim, conhecendo o idioma e observando o poder do idioma. Temos que lembrar que não podemos usar o dialeto, porque quando tem o dialeto é porque tem um empobrecimento daquele povo, então aquele povo ficou mais rude. Então esse povo, numa sequência de gerações, esse povo tende a entrar no processo de decadência. Então a reflexão do terceiro mandamento vai nos possibilitando lembrar que a evolução é um processo individual e cada um é que tem que ter o trabalho de ele mesmo e verificando como ele se encontra. O poder do idioma é de ir observando como nós somos, como nós conhecemos a palavra e como nós temos que apresentar uma segurança para a realização daquilo que precisa de ser realizado.